Quero deixar uma palavra ao teu coração, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ela está no livro de Filipenses, no capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Paulo nos mostra que ele falava sobre determinado assunto mais de uma vez, ou várias vezes, e até escrevia sobre o mesmo assunto para a igreja. E por isso o assunto que vamos tratar nessa virada é o assunto de sempre: é deixar de olhar para trás e olhar para frente. Mas Deus dará um conhecimento novo e uma interpretação nova. Quem recebe diz amém. Versículo 2: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Conselho de Paulo: porque nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora, presta atenção, versículo 4, embora tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, diz Paulo, eu ainda mais. Versículo 5: circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, pai e mãe hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aleluia. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, versículo 8: compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for, a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Diga glória a Deus. Eu quero tratar, baseado no que Paulo nos colocou, as grandes mudanças que ocorreram em nossas vidas por causa de Jesus, que eu li de 1 a 11. Todos nós que aceitamos Cristo, nós temos mudança, nós temos ganhos, mas também nós temos pseudas perdas. Como diz o apóstolo, ele disse: eu era um homem impecável na lei, mas tudo que eu tinha, tudo que eu possuía, eu considerei como esterco. Ele está falando de cocô mesmo, desculpa aqui a minha expressão chula, mas para você entender o que ele estava colocando aqui na tradução. Ele disse: eu considero como esterco toda a minha posição, tudo que eu fui. E quem ele foi? Segundo ele mesmo, ele foi impecável antes de Cristo, zeloso, fiel, hebreus de hebreus, um homem sério, um homem respeitado, um homem que tinha muito e deixou tudo por causa de Cristo Jesus. Alguém está aí? Paulo perdeu grandes amigos. Paulo perdeu grandes amigos, porque se ele era fariseu, era uma parte da religião dos judeus muito grande, de grande influência inclusive. Mas quando ele se converteu ao Senhor Jesus, ele perdeu grandes amigos. E sabe, você que me ouve aqui no ano de 2017, teve uma perda semelhante de pessoas que você tinha afinidade,
E que depois que você passou a andar com Cristo Jesus e a entregar a sua vida a Cristo e a mudar o teu comportamento, num comportamento balizado na palavra de Deus, amigos deixaram de ser amigos. Amigos que você não entende porque não falam mais a sua língua, não querem mais conversa. Paulo perdeu grandes amigos, porém ganhou uma família em várias partes do mundo. Você pode ter perdido alguns amigos, algumas amigas, pessoas que você, teve muito tempo andando com elas, mas hoje você tem uma família em Cristo Jesus, uma grande família em Cristo Jesus. E é muito bom, porque quando você vai em qualquer lugar do planeta, eu já fui em alguns lugares, já fui no Japão, do outro lado do planeta, mas quando você fala com um cristão, parece que ele mora aqui do lado da gente. Quando você fala com um cristão, falei com um cristão japonês, é a mesma língua, porque é da mesma família. Você pode pensar que perdeu amigos, mas você ganhou milhares de amigos fiéis e verdadeiros. O que Paulo perdeu? Ele perdeu prestígio. Ele era aquele que pegava a carta das autoridades, do sumo sacerdote, e mandava prender os cristãos, mandava matar. Tinha uma posição extraordinária no meio político, religioso, do povo judeu. Era um homem muito culto. Ele perdeu prestígio, porque agora ele vivia no anonimato, tinha que fugir por muralha, por cesta, porque senão era morto. Vivia escondido algumas vezes, foi apedrejado algumas vezes, não foi compreendido muitas vezes. Ele perdeu prestígios, mas ele ganhou fama em toda a terra onde o evangelho é pregado. Nada que você deixe pelo Senhor que não vai ser trazido a você no tempo certo e da maneira certa. Ele perdeu o poder, porque ele tinha poder de mandar soltar e de mandar prender, de mandar executar. Tinha muito poder. Ele perdeu esse poder na religião antiga, porém ele ganhou o poder de ressuscitar mortos e de fazer parte da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 5 e de número 6, ele fala da primeira ressurreição, que é o que ele trata aqui em Filipenses, do capítulo 1 ao 16, da primeira ressurreição. Ele disse: eu quero ser e me achar encontrado no direito de participar da primeira ressurreição. E o Apocalipse diz: bem-aventurado, feliz é aquele que for encontrado na primeira ressurreição. Meu Deus, você pode ter perdido algumas coisas em 2017, seja humana, seja prestígio, seja material, porque você se encontrou com Cristo Jesus e continua caminhando com Ele. Mas Ele é o Deus do seu futuro. Alguém está aí, não? Por isso que eu quero voltar a ler com vocês lá, Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Eu vou ler o 11 para ter um contexto. Com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. O 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Glória a Deus.
Diga para o seu irmão: você foi alcançado para muitos propósitos. Fale isso para ele ter essa consciência. Você foi alcançado para muitos propósitos. Paulo muito consciente, Paulo muito coerente. E eu sempre admiro o fato da humildade de Paulo, porque ele é um cara que foi ao terceiro céu e viu coisas que poucos homens em vida terrena viram. Paulo que deixou tudo, como nós lemos de 1 ao 11, deixou o partido fariseu, a facção, deixou a posição, deixou o prestígio, deixou o poder que tinha, tudo, e ele considerava tudo como esterco ao fato de receber Jesus na sua vida. Às vezes eu fico pensando, as pessoas não têm essa consciência da importância de conhecer de verdade Jesus na sua vida. Eu às vezes ouço pessoas dizendo: eu estou na igreja, mas não estão acontecendo as coisas. Eu estou na igreja, eu estou servindo, eu estou vindo à igreja, eu estou servindo a Cristo, estou no GC, mas não estou recebendo isso, não estou recebendo aquilo, não estou recebendo aquilo outro. Não sei se você já ouviu alguém falar dessa forma, mas eu já ouvi algumas vezes as pessoas queixarem-se do fato de estar servindo a Deus e as coisas não estarem acontecendo na sua vida. E nós estamos vendo Paulo dizer: eu tinha tudo. Paulo não se encontrou com Cristo porque estava passando luta, doença, dificuldade ou situação financeira. Ele deixou essas coisas. Ele deixou a riqueza, a posição, o prestígio, o poder que tinha, aquilo que era extraordinário na sua geração e dentro do seu país. Ele era um cara importantíssimo. Ele disse: ele largou tudo para ter Cristo Jesus na sua vida. E às vezes eu vejo pessoas querendo deixar Jesus porque não conseguiu comprar alguma coisa, ou porque não conseguiu pagar alguma coisa, ou porque não deu certo alguma coisa, ou porque o casamento está com probleminha, ou porque a vida do trabalho, os negócios não estão acontecendo. Eu vou deixar de Jesus. Eu não consigo entender a discrepância neste evangelho que Paulo fala e naquilo que os crentes hoje imaginam que é o evangelho. Que ele tinha tudo e deixou tudo por Jesus. Às vezes nós estamos sem nada, viemos para Jesus e queremos que Ele resolva tudo de um dia para o outro, de um ano para o outro. Alguém está me ouvindo? Paulo disse: eu fui alcançado por um propósito. Você foi alcançado por muitos propósitos. Você crê nisto? Tomara que você creia. E ele diz aqui, não, no versículo 12: não que eu tenha alcançado. Quer dizer, eu não alcancei ainda, eu estou buscando. Talvez em 2017 você não tenha alcançado a salvação de alguém que você queria que se convertesse, ou até de um membro da família, de um cônjuge. Talvez em 2017 você não conseguiu resolver os seus problemas financeiros. Talvez em 2017 você não conseguiu a restauração total do seu casamento. Ainda tem muitos problemas dentro do seu casamento com o seu cônjuge. Talvez em 2017 você não conseguiu o carro que gostaria, a faculdade que você sonha, o namorado, a namorada que você tem buscado para ser o cônjuge, a casa própria que você acha que tem que ter, o seu próprio negócio. Talvez tenha coisas que, se eu ficar citando aqui, são muitas, que em 2017 você não alcançou. E muita gente termina o ano às vezes frustrado, porque baseia o seu ano num único foco. Ei, não é o último ano da sua vida. Vou falar de novo, não é o último ano da sua vida. Você está terminando um ciclo, mas já estará começando o outro. Quantas coisas podemos não ter alcançado em 2017? Mas vamos parar, meu irmão? Tem coisas que eu não alcancei. Tem coisas que eu não consegui, que eu não conquistei. Tem coisas que a gente lutou, orou, buscou, falou, mas não deu não saiu como a gente gostaria que saísse, não. Vamos parar? Vamos desistir? Como diz o pessoal, vamos morrer na praia? Quem sabe o que nos espera em 2018? Isaías capítulo 46, versículo de número 10. Se você tem aí a sua Bíblia, ela é simples e diz assim, deixa eu encontrar aqui com vocês. Aleluia.
O 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o início anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, eu falo as coisas, eu digo tudo antes que aconteça. O Eterno sabe o que vai acontecer na sua vida, na minha vida e em tudo que envolve a minha vida e a sua vida em 2018. Porque Ele sabe o que acontecerá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e até dezembro do ano que vem. Você consegue entender isso? Eu não. É muito surreal Ele saber que muitos de nós talvez não estaremos aqui, que muitos que estão passando luta, elas vão acabar, vão terminar. Muitos com casamento com problema vai ser resolvido. Muitos que têm os filhos longe de Jesus vão ter um encontro. Muitos que estão passando luta nos seus negócios, vai se abrir as portas. Ele sabe o que vai acontecer em 2018. Por isso a nossa inteligência, a nossa dependência, a nossa sabedoria de estar aqui para a virada, porque Ele é o Deus que sabe e pode nos colocar no lugar da vitória. Alguém pode dar um glória a Deus por isso ou não? Paulo, ele fala dele, ele fala do que perdeu, do que ele deixou, e ele fala do que ele alcançou. Paulo fala de todas essas coisas. Ele diz que ele foi chamado para um propósito, ele entendia este propósito, ele entendia este chamado. Ele disse, eu fui chamado para cumprir um propósito, como cada um de vocês é chamado para cumprir um propósito. E ele sabia, disse, eu não alcancei ainda em 2017 tudo que eu gostaria. Mas você não pode olhar para as coisas que não deram certo, para as coisas que você não alcançou, e fazer delas o motivo de você não se alegrar em Deus. Você deve se alegrar em Deus que te trouxe até aqui, que te traz até aqui e te sustenta até o ano de 2018, porque Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele deixa bem claro, no versículo 13 e no 14 Ele disse, eu faço uma coisa. Que coisa, apóstolo Paulo? Eu me esqueço-me das coisas que ficam para trás. E esquecer aqui, meu irmão, com certeza não é ter lembranças. Ele não estava dizendo, eu não tenho mais lembrança. É impossível você não ter lembrança das perdas, dos sofrimentos, das tribulações, das lutas que enfrentou em 2017. Impossível. Você vai entrar em 2018 e vai lembrar delas. Mas quando ele disse, eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas, ele está falando de uma decisão que eu tomo. Qual é a decisão? De não ficar amarrado ao que passou, ao que não deu certo, ao que eu não alcancei. De não ficar preso, remoendo, ruminando, tratando, murmurando, se queixando. Ah, se tivesse isso, ah, se tivesse, ah, se não fosse aquilo, ah, se eu chegasse um minuto mais cedo, ah, se eu tivesse isso, ah, se eu não tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo. E tem pessoas que ficam ruminando lembranças, ficam amarradas a lembranças, ao peso do passado, como diz o pessoal, chorando leite derramado. Paulo disse, eu não faço essas coisas. Se você quer um futuro, você precisa se desprender do passado. Se você quer um 2018 de vitória, um 2018 de realizações, um 2018 de conquista, um 2018 de mudanças na sua vida, seja em que área for, você tem que se libertar de 2017. Você tem que deixá-lo para trás. Irmão, tem pessoas que querem mudança. Elas querem mudanças, mas elas vivem trazendo o passado para o presente. Como é que vai haver mudança com um comportamento desse? Olha, parece que nós estamos falando, parece simples, mas não é. Como tem gente que vive presa ao passado, que não vai voltar mais. Como tem pessoas que se queixam daquilo que perderam, daquilo que não deu certo, daquilo que aconteceu, e elas ficam impedidas por si próprias
de ver um horizonte de vitória para frente, de ver um horizonte de bênção para frente, de ver um horizonte de realizações para frente, e ela fica presa ao passado. Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: não é algo que eu faço de uma única vez, é algo que eu faço continuamente, esquecendo-me. Cada vez que o inferno me lembrar de algo para me entristecer e para me frustrar, eu apago, eu rejeito. Porque o inferno vai te lembrar, os demônios estão aí trabalhando para te lembrar do que não deu certo, do que não aconteceu, do que não sucedeu. Às vezes você vai entrar numa nova empreitada para melhorar a tua vida conjugal, para melhorar os teus negócios, para melhorar o teu trabalho, para ampliar, para ganhar aquela pessoa para Cristo que você insistiu uma vez, não deu certo, agora vai insistir a segunda. Enfim, o inferno sempre vai estar te lembrando: você já fez, já orou, já isso, já aquilo, e não deu certo. E você precisa neste momento tomar a decisão de Paulo: eu estou tomando uma decisão, eu me esqueço disso, eu esqueço do que não deu certo, eu creio no que vai dar certo, eu creio no que vai acontecer de bom, eu creio no que vai acontecer de certo, eu creio que o meu Deus é poderoso em 2018, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não entrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual a vantagem de ficar lembrando das coisas que não deram certo, que não acertou? Qual a vantagem de ficar lembrando das coisas que você não conquistou, não alcançou? Só se você lembrá-las, para elas te motivarem, dizer: agora eu vou fazer, agora eu vou mudar, agora eu vou conquistar, agora eu vou realizar. O único motivo não é apagado da tua memória. Não tem como esquecer. Quando Paulo diz esquecendo-me, ele está falando de uma decisão de não me prender àquilo que não deu certo. Tem pessoas que não lutam contra isso, elas se fecham no ostracismo de depressão, de pessimismo, de incredulidade. Elas se fecham no ostracismo de medo, de dúvida. E Deus não opera nessa atmosfera. A atmosfera que Deus opera é a atmosfera de fé. E fé, a Bíblia diz, entre tantas coisas, é o que chama à existência aquilo que não existe. Fé, a Bíblia diz, entre tantas coisas, é o crer naquilo que ainda não aconteceu, mas eu creio que o meu Deus vai acontecer. Então preciso entrar em 2018 com fé, acreditando que o que eu não fiz, o que eu não conquistei, o que eu não alcancei, o que eu não vi acontecer, está preparado em 2018 para mudar a história da minha vida, da minha família. Entrar com fé. Se amarrar ao passado é andar com medo, e medo e fé não andam juntos. A Bíblia diz: eu não vos dou espírito de medo, mas espírito de temor, de moderação. Mas é um espírito de coragem, de ousadia, diz a palavra. Tudo que nós trazemos do passado ruim nos prende ao medo, à dúvida, à opressão. Por isso que Paulo disse: eu tomo uma decisão. Quero que você leia comigo de novo, o 13. O 13. Irmãos, eu não penso que eu já tenho alcançado e conquistado todas as coisas, mas tomo a seguinte decisão. É uma decisão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É uma atitude, não é algo que você apenas naturalmente faz. Não, Paulo está falando: eu tomo uma atitude. É consciente, é racional, é uma decisão sua. E eu quero orar com você. Eu preciso orar com você antes de terminar de pregar. Você que está entendendo que Deus está falando o teu espírito, o teu coração, e estamos pregando para que você entenda que 2018 é um ano que Deus pode mudar toda a história da sua vida. Ou você pode simplesmente atravessar 2018 como atravessou 2017. É uma decisão.
esquecendo-me, Paulo disse, eu apago, eu deixo de lado, esquecendo-me do que fica para trás, eu prossigo, eu vou avançando. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando. É uma caminhada, uma atitude, uma invasão em 2018 com o poder de Deus, porque Ele tem coisas para você em 2018. Versículo 14 diz, eu apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio. Paulo não trabalhava sem motivo. Você não entendeu? Vou falar de novo. Ele disse, eu apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio. Paulo não trabalhava sem motivo. Não era mais um ano, era um ano de conquista, era um ano de chegar, era um ano de avançar, é um ano de conquistar, é um ano de mudanças. Ele disse, eu não vou ficar preso a essa mesquinharia do passado que não deu certo. Eu vou me esquecer dessa mesquinharia do passado que não aconteceu. Eu vou prosseguir, eu vou avançar para o alvo, para o prêmio. Para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que buscam o reino e a sua justiça, existe um prêmio, existem recursos, existe provisão, existe unção, existe cura, existe libertação, existe transformação, existe restauração, existem coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram mesmo. Existe poder de Deus, unção de Deus, dom de Deus, maravilha de Deus. Para aqueles que buscam o reino e a sua justiça, existem coisas tremendas. E Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu quero o prêmio. Deus tem recompensa para quem busca dele, para quem serve a ele e para quem está nele. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Não. Deus tem. Mas eu quero enfatizar aqui, o teu passado prejudica o teu futuro. Fala isso para o irmão, o teu passado prejudica o teu futuro. É natureza nossa comparar. É natureza nossa quando chegar fevereiro e a gente faz um balanço. Ano passado eu sofri isso, a gente começa a fazer comparação. Quando chega março, abril, porque a vida, na verdade, ela se repete. As crianças vão estudar, vai vir as contas para pagar em janeiro, o cartão de crédito do dezembro que a gente deu uma escorregadinha. Nosso Deus, nosso Deus. As coisas se repetem, tem que comprar material da guriada, vai vir o aniversário disso, aniversário do tamanho dos pais, e as coisas, comprando e pagando, as prestações estão lá, os carnês continuam, e a gente tem a tendência de ficar fazendo comparação. É verdade ou não é verdade? Olha para você mesmo, nós comparamos. Paulo está dizendo aqui, não compare mais. Viva 2018 que você vai viver. 2018, esqueça 2017. E se for para lembrar, é para lembrar que Deus tem te trazido para uma vitória, e não para repetir a mesma coisa. Alguém está me ouvindo? Não? Ele acrescenta aqui dizendo, por isso, versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos pensar dessa maneira. A igreja é feita de crentes novinhos, crentes mais velhos, crentes já numa idade, e crentes Sauro, né? Crentes de 200 anos de fé. E Paulo disse, nós que alcançamos a maturidade, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensares de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Paulo entende a reação de cada um nas mudanças.
Mas Ele está conclamando a gente a entender que quando nós compreendemos que o que Deus tem para nós é muito mais do que não alcançamos, nós esquecemos. Isso é maturidade. Crente que não vive se queixando do que não deu, do que não alcançou, do que, se eu tivesse, se tivesse, se fosse, isso ou aquilo. Não, isso é crente imaturo ainda. O crente maduro, ele passa, ou vencendo ou não, ou alcançando ou não, ou passando a luta ou não, ele passa e ele continua, porque ele sabe que o Senhor tem coisas maiores lá na frente. O crente novo, pela natureza da humanidade, ele compreende algumas coisas de forma diferente. Está no 15 aqui: se pensais de forma diferente, Deus vai falar com você, Deus está falando com você. Cristo vos esclarecerá. Eu quero orar com vocês.